verdade, não na perspectiva de, enfim, de emigrarmos todos para a Europa e virmos a Europa como um destino de imigração, como ultimamente se tem discutido bastante, mas como vendo a Europa como um espaço próprio que é também nosso, portanto, no qual muitos daqueles que são mais jovens nas últimas, eu diria que se calhar na última década e meia, pelo qual se foram habituando a circular, através dos programas Erasmus e de um conjunto de outras iniciativas, em que a própria academia, portanto, os professores foram também desenvolvendo esse tipo de relações, e também os empresários e os empreendedores têm vindo a olhar para o mercado europeu de uma forma diferente. Quando pensei em vir aqui, comecei a pensar, Europa e tal, eu não tenho assim tanta experiência na Europa, tirando o facto de estar em Portugal e ser Europa. E curiosamente fui encontrar uma imagem que definitivamente mudou a minha vida, e que foi a queda do Muro de Berlim. E isso é definitivamente a Europa, naquilo que tem da abertura e que marcou com certeza a vida de todos nós. E a queda do Muro de Berlim estava a acontecer e eu estava na faculdade. E eu via as imagens na televisão e eu achava que o mundo estava a mudar e que aquilo ia ter um efeito brutal na vida de todos, e chegava às aulas e falava-se do mesmo e o programa não mudava. E uma pergunta ou outra que eu fizesse a medo sobre aquilo que estava a dar na televisão e o a cair, e a influência que ia ter na economia. E eu estava no ISEG e os professores disseram, não, ainda não, o programa ainda não mudou, é isto que vamos falar. E eu senti-me profundamente desencantada com o curso e achei que não queria continuar ali. E ao terceiro ano desisti. Desististe, não mudaste? Mudaste. Desisti de ficar ali, sentada no banco. Por isso fui à procura de fazer aquilo que eu queria fazer. Nós fomos criados no final de 92 e em 95 já estávamos a liderar o primeiro projeto europeu, e de 98 até 2007 fomos sistematicamente o número 1 ou o número 2 na Comissão Europeia de projetos de investigação, sendo uma empresa, projetos de investigação. O que quer dizer que aproveitámos bem a alavanca que nos deram e depois fizemos bem e mantivemos lá. Depois, a partir dos projetos para Bruxelas, começámos a fazer alguns projetos para alguns países, onde, ao ter trabalhado com parceiros desses países, eles começaram a ver que nós tínhamos competências que lhes eram úteis para nós irmos com eles trabalhar para entidades, umas vezes públicas, maioritariamente públicas, às vezes privadas, desses países. Primeiro, o Estado português pratica muito pouco a noção de cooperação Estado a Estado, em que liberta fundos que são emprestados a outro país na condição de serem utilizados na aquisição de bens do Estado emprestador. Se forem ver, a Espanha faz isto a toda a hora, a França faz isto a toda a hora, o Reino Unido faz isto a toda a hora, Portugal não faz. Isto hoje é feito mais para fora da Europa do que para dentro, mas mesmo aí também não fazemos. Mas depois temos outra coisa ainda talvez pior, que é, se forem ver, por exemplo, a Espanha tem algumas das maiores empresas do mundo em obras de construção civil e obras públicas, em operação de metros ligeiros, pesados, etc., e levam sempre atrás as empresas espanholas de consultoria. Nós temos várias empresas portuguesas que de maneira nenhuma estão nessa primeira divisão mundial, mas que têm volumes de negócios interessantes, nunca levam nenhuma empresa portuguesa. E eu já os confrontei várias vezes, não dá jeito, eu sei, também, mas têm medo de quê? Se nós somos competentes cá, porquê é que não somos competentes lá? E, portanto, há aqui um efeito importante, aquilo que na economia se chama um efeito multiplicador, que não existe. Nós estamos em 7 países atualmente, 4 deles europeus. Há muitos mercados emergentes dentro do espaço europeu, no nosso caso, ou no meu caso específico, não é dentro do mercado único, porque os outros três mercados onde estamos são mercados com estatuto de candidato à União Europeia, mas que ainda não estão. Mas diria eu, recuperando aqui um bocadinho o fio à meada, que, portanto, a questão de todos os mercados para onde fui, eu nunca fui ao AICEP, nunca me preocupei o que é que o Estado português pensa ou o que é que não pensa, mesmo o que é que as nossas empresas portuguesas pensam ou não pensam, e vamos lá de peito aberto e à procura de oportunidades de negócio, e às vezes corre-nos bem e outras vezes corre-nos menos bem. Isto é tentativa e erro, vamos tentar e vemos se dá certo, e se não dá certo, corrige. Agora não é tentar moeda ao ar, é tentar com alguma dose de objetividade e também de subjetividade por detrás. Nós somos atualmente uma PME mais média do que P,
mas de qualquer maneira empresas tipicamente como a nossa não há, como pergunto às vezes uns amigos meus, então como é que estudam os mercados? E eu, não contratamos a McKinsey, não, isso é mais caro do que fazer o investimento lá no mercado. A recomendação que eu acho que temos que dar é que tentem cada um dos nossos jovens, além do português como língua materna e do inglês, que obviamente é uma ferramenta indispensável, falar outra língua. É um fator de diferenciação brutal. Falar alemão, francês, falar espanhol, além do inglês, ajuda muito. Mas é falar espanhol bem, não é falar espanhol portunhol, não é? Esse investimento é das coisas que mais vale a pena. E depois é ter coragem, é ser atrevido, ir lá e ver o que é que dá. Tenho pena que não se fale de empreendedorismo desde a escola, em vez de se chamar como é que é a cidadania ou formação cívica, chamem-lhe empreendedorismo e cidadão ativo, porque o empreendedor é também aquele que olha para o próximo e percebe que pode fazer qualquer coisa para melhorar. Um tipo de Silicon Valley, empreendedor também, e já com muitos investimentos em muitas empresas de sucesso, umas de sucesso e outras de insucesso, certeza absoluta. E ele dizia as 4 características do empreendedor, ou que o empresário deveria ter. E a primeira delas é a persistência. Mais do que a inteligência, não é uma questão de QI, quer dizer, não, convém não ser abaixo da média, mas sendo da média, é a pessoa bater à porta, falhar e vai bater na seguinte, não é? E esta questão, isto aqui é mais importante do que sermos aqui o mestre da estratégia e termos uma inteligência super. Depois a criatividade também é importante, era a segunda característica. A terceira é a flexibilidade, e na flexibilidade eu usava uma expressão muito engraçada que é: esqueçam isso do sonho para toda a vida. O sonho vai-se construindo, não é? Eu também tinha sonhos que tinha há 10 anos que não se concretizaram e que já desisti. E não foi desistir, houve outros que me entusiasmaram mais. E a quarta, que é uma mais engraçada a se dizer, a pessoa tem que ter a pala do pirata. E o que é a pala do pirata? É que às vezes aquilo que toda a gente, o establishment, não é aquilo que se diz, o que é que dizem que é assim, não faças isso, porque aí não te vão deixar, não sei o quê. A pessoa não pode ir muito atrás disso aí. E portanto muitas vezes temos de estar ali no limbo. Não é que estejamos não é para estar do outro lado da lei, mas é que tem que se experimentar coisas que os outros não tiveram coragem de fazer, não é? Basicamente sou a fazedora dos sonhos, ou a construtora dos sonhos, e os sonhos que tenho tido ao longo da vida, tenho tido a felicidade de os concretizar. Tive uma coisa rara que acontece nas famílias portuguesas, que é o pai apoiar um filho na montagem do negócio, porque normalmente a família diz: não te metas nisso. Este foi o primeiro sonho que eu tornei realidade. E foi o meu estágio, por conta própria, e saiu-me muito caro. Fiz os erros por minha conta, as aprendizagens que vêm dos erros por minha conta, e de facto toda essa aprendizagem é muito maior e mais enriquecedora, mas custa muito e dura depois a pagar muito mais anos do que quando se faz o estágio por conta de outrem. Foi a segunda maior lição, que foi o fecho da empresa. E encarar o fecho de uma empresa é muito mais difícil, de facto, que a abertura. O custo de fechar uma empresa é muito maior que a abertura, e aquilo que temos no nosso tecido empresarial muitas vezes é a fuga para a frente, porque de facto fechar é fugir do fecho, e temos um tecido que está a definhar, e por isso vamos assistindo a empresas que fecham à força e porque já não há hipótese nenhuma. Não se encara de facto o fecho como uma coisa que pode ser gerida com alguma tranquilidade, que nunca é tranquilo, mas minimizando de facto todo o impacto negativo que a coisa tem. Outra questão que eu costumo dizer nestes mercados: claro que há coisas difíceis, mas se fosse fácil já lá estavam outros. Não é? Quando a minha equipa me diz isso, é muito difícil aqui o dia a dia. Pois é, se fosse fácil estava tomado, não é? Porque é fácil, já está tomado, não é para nós. E não tem margem, sim, tem essa vantagem. Às vezes, como dizem, bem, que cliente tão difícil, a relação com aquele cliente, deixem lá esse cliente, num caso específico, vou dar um exemplo, não vou dar o exemplo do nome, mas é difícil, mas depois paga a horas, paga bem, ganhamos, temos margem. O que é que me interessa o outro que é simpático, depois ao fim do mês não. O que é que interessa o que é simpático no dia a dia? E tem uma relação mais cordial. E sermos capazes de atravessar a rua para ir dar a mão ao nosso cliente, ajudá-lo a formular o seu problema e encontrar a solução técnica que lhe permite desencravar o problema político, eu acho que é uma das nossas principais vantagens. Por exemplo, um alemão não é capaz de fazer isto, não sabem fazer. Um dos nossos principais fatores de diferenciação na área dos transportes, trabalhar com governos, com municípios, com empresas, etc., e isto é reconhecido pelos clientes, é a nossa capacidade de acompanhamento próximo das angústias dos clientes. Portanto, sabermos um bocadinho de
quase de confidente de travesseiro. Ajude-nos a resolver isto. Ou seja, somos capazes de ir além da resolução técnica dos problemas. Rapidamente mostrarmos que somos tipos capazes, sofisticados, mas ao mesmo tempo não arrogantes. E aquilo que nós verificamos é que, em alguns desses sítios, a nossa vantagem competitiva é juntar, se quisermos, a competência do alemão e a simpatia do mediterrâneo. As parcerias estratégicas do ponto de vista daquilo que é core para o negócio são de facto determinantes para a evolução e para o sucesso dos negócios. Isso fui percebendo ao longo também desses estágios que fui fazendo por conta própria. É uma barreira. O que é que isto quer? Um português aqui? Então, tradicionalmente, nós é que damos consultoria para os portugueses. Olha, eu em França aconteceu-me várias vezes, num tom meio de brincadeira, dizer-me, é português, curioso, a minha senhora da limpeza também é. Eu respondia-lhes com uma mentira, mas que eles não sabem. Quer dizer, é curioso porque o meu avô também tinha um motorista francês. E com isto eu calava-os. Pronto, eu nunca tive um avô que tivesse motorista, mas isso eles não sabem. Não é? Mas ficavam a perceber que a gente também já teve funcionários, e já tivemos pessoas ricas, e que pessoas que chegaram às vezes o fornecedor, esse empregado mais humilde, era francês. Pronto. E, portanto, está longe de ser fácil. Não é? Coisa rara na vida do empresário, que é um restart do negócio, por isso começar do zero, eliminando aqueles erros, aquelas situações que nós tínhamos tido como aprendizagem, os tais insucessos e também com uma tranquilidade completamente diferente quando se está integrado num grupo com a dimensão que tem este. Eu ando extremamente preocupado com o ambiente atual na Europa. Extremamente preocupado. Porque acho que estamos a destruir 20 ou 25 anos de boa-fé nas relações com um nível de animosidade e de chauvinismo que é perigosíssimo. E espero que as coisas se endireitem rapidamente. Mas mesmo endireitando-se rapidamente, temos pelo menos 10 anos pela frente para recuperar o ponto em que estávamos em 2007. Eu acho que o maior dano de toda esta crise foi a perda de coesão europeia. E devo dizer que estou muito preocupado porque se cair o euro ou se cair a União Europeia, se caírem as duas coisas, em menos de 15 anos estamos em guerra. Porque estou sempre atenta, porque gosto de olhar para as coisas com sentido crítico, porque acho que onde as pessoas veem ameaças eu vejo oportunidades, porque onde há situações de desafio gosto de ver o que é que posso fazer e agarrar desafios. Eu normalmente falo muito pouco do Estado e, no geral, eu gosto que o Estado, sobretudo, que saia da frente e que não incomode e que faça o papel de regulador e pouco mais. Que nem esse papel de regulador consegue fazer.